Olá pessoal, aqui nós estamos para mais uma entrevista. O assunto da vez aqui agora é WCM, né, o World Class Manufacturing. A gente tem o prazer de receber o Alessandro, uma pessoa que teve já com a gente vários projetos que a gente já fez, um cara que manja horrores de WCM, né, só para falar algumas coisas do currículo, ele foi gerente corporativo de WCM na Tetra Pak, né, grande empresa, foi lá na Suécia trabalhar com os caras, trabalhou bastante nessa parte de como é que a organização via a nível global, o WCM, também trabalhou na Klabin, né, com melhoria, também deu um pouquinho para... Klabin não trabalhava com WCM, né, sem contar outras consultorias também que ele faz, hoje ele está com a consultoria própria dele, né, sobre WCM, ajudando aí bastante gente a entrar, né, e colocar, né, ninguém mais indicado que o Alessandro para passar para a gente a visão legal do que é o WCM na prática e como é que as empresas podem se beneficiar com isso, né? Então, Alessandro, aproveitar a gente começar, perguntar para você, né, o que é o WCM, né, na sua opinião, na visão das empresas que você trabalhou, como que as pessoas olham para o WCM? Olá, pessoal. Prazer estar aqui com o Murilo aí, a FM2S. É uma pergunta simples, né? O que é o WCM? É difícil de responder, mas simples, né? A sigla, né? World Class Manufacturing, as letras iniciais aí do significado de fabricante de classe mundial, que, né, popularizou esse termo aí para a gestão da excelência operacional. É como eu entendo o WCM, né? É uma ferramenta, uma metodologia, diferentes roteiros para serem aplicados de forma a traduzir a estratégia de grandes organizações que se propõem a trabalhar com excelência operacional no dia a dia, no chão de fábrica, na manufatura, né? Então, é como eu vejo o WCM, por isso eu falei, uma resposta simples, uma sigla, né, dentro de um contexto bastante complexo de gestão estratégica de negócios, a ponto de conectar estratégia, visão, missão a detalhes da fabricação, da operação no chão de fábrica, né? Que é onde a excelência acontece ou deixa de acontecer, né? No chão de fábrica, onde a transformação dos produtos, a execução dos serviços, dos processos acontecem, né? Na sua experiência internacional, como é que você via as pessoas lá fora enxergando para uma estratégia de WCM? Muito bem vista. Hoje o WCM ele é conhecido pela aplicação da metodologia ou das diferentes metodologias de melhoria contínua nas grandes organizações que tem escritórios aí multinacionais, né, escritórios em diferentes países. Então, posso citar alguns exemplos, né? Então, não vou citar nomes aqui de marcas ou de empresas, né? Mas as grandes empresas hoje do setor automobilístico, embalagem, alimentícia, elas fazem uso do WCM, né? Da estratégia de gestão baseada em melhoria contínua, que se resume aí na sigla do WCM, de uma maneira a conseguir avançar em resolução de problemas, em redução de perdas e custos, né? Melhoria de eficiência dos sites, dos processos, né? Dos serviços, dos equipamentos, e de uma maneira ordenada conseguir cascatear essa estratégia aí até o chão de fábrica, onde quer que estejam as unidades fabris, né? Ou os centros de produção, qualquer que seja, centros de serviço, né? Para traduzir a estratégia ali na melhoria da excelência operacional de fato. Esse, na verdade, para mim é o grande desafio, o grande segredo aí das multinacionais e investirem em estruturas, porque o WCM requer uma certa estrutura, né, uma organização voltada para a gestão da melhoria contínua, mas é o grande segredo, o grande detalhe que faz com que as empresas criem essas estruturas para conseguir gerir, né, gerenciar todos esses recursos aí locais e conectá-los numa estratégia global, numa estratégia corporativa, né? Para mim é assim que as grandes empresas enxergam o WCM hoje, né? Você consegue ter iniciativas isoladas de WCM numa unidade fabril e tal, mas o grande ganho vem da conexão com a estratégia global, né? E como é que você vê assim, a estrutura? Porque a gente conhece várias multinacionais que não necessariamente têm uma área de melhoria, né? E que aplicam ali, eles jogam a governança da melhoria para o gerente da fábrica ou para a liderança da fábrica. Como é que você vê, assim, nos lugares onde você trabalhou, se eu tenho uma estrutura de WCM mesmo, uma equipe focada, como é que isso ajuda, né, no fomento da melhoria contínua? O grande benefício vem da padronização, né? A gente conhece aí boas organizações,
que definem metas, dão prazos e as unidades de conversão, de fabricação ou de serviço têm que entregar o resultado. Né? Aí a qualquer custo, de qualquer maneira, né? E quando você se propõe, quando uma grande empresa se propõe a trabalhar com excelência operacional, né, com o WCM, dentro dessa visão, ela provê recursos, provê padrões, fica mais disponibilizado, provê especialistas, né, que dão treinamentos, e aí você passa já a não depender de uma consultoria, de uma empresa terceirizada, né, porque a maioria das organizações, elas acabam desenvolvendo esses recursos, né, chamam champion, especialistas, master pillars, qualquer que seja a nomenclatura aí, para fomentar as práticas e padronizar, né, as práticas também, independente da língua, do país, né? Eu trabalhei em uma organização que você mencionou aí, né? Tinha sede na Suécia, mas tinha fábrica em 40 países diferentes, né? E aí você tem que customizar as ferramentas, a aplicação de um Kaizen, qualquer que seja o projeto de melhoria no Brasil é diferente de fazer na China por questões culturais, é diferente de fazer no Japão, é diferente de fazer na América. Mas a diretriz era toda padronizada. A diretriz era a mesma, o método era o mesmo, a expectativa de benefício, né, redução de perdas era a mesma. Né, aplicado ali às realidades e condições locais. Né, um operador mais autônomo num país, um operador mais dependente ou com uma formação mais básica em outro país. Né, e você acaba tendo que customizar isso localmente, mas esses grandes tentáculos, né, que gerenciam em diferentes países é o que a gente considera importante nessa questão estrutural para gerir os sistemas. É necessário ter uma estrutura como as grandes organizações tinham, ou algumas poucas ainda têm, né, corporativa, escritórios centrais, champions globais ou por mercado, master pillars globais ou locais, né? Não é necessário. Né? Você consegue, a nível estratégico, global, definir as diretrizes, fornecer os padrões e, localmente, cada unidade de negócio, cada unidade de fabricação, desenvolver o trabalho. Né? Mas vai faltar essa parte de colaborar, esse aspecto mais colaborativo, benchmark interno. Né? Entendi. Alguém tem que fazer o benchmark interno. Alguém vai ter que fazer, e a competição que se gera, esse é um ponto bem legal, Murilo, a competição que se gera em busca da melhoria, por melhores resultados, ela não necessariamente gera um benchmark positivo, proativo por parte das diferentes fábricas. Né? O que uma fábrica lá na China, de uma mesma marca aí de alimento ou de embalagem, qualquer que seja, ou de automobilística, o que uma fábrica lá na China vai ter de interesse de compartilhar uma boa prática com uma fábrica aqui no Brasil? Praticamente zero, né? O desejo no bottom line, lá no chão de fábrica, né? Agora, quando você tem uma estrutura corporativa promovendo padrões e buscando essas boas práticas, transformando em padrões globais ou padrões boas práticas que podem ser compartilhadas, aí você tem um benefício de velocidade de compartilhamento de soluções e solução de problemas, né? De padrões, velocidade de compartilhamento de padrões. Então, o WCM, ele traz essa conotação, né? Entendi. Tem alguém ali para fazer a gestão do conhecimento. Exato. E reforçar ali a melhoria contínua e excelência operacional dentro das fábricas. Promovendo isso, né, de uma forma rápida, acelerada, algumas vezes top-down, porque, né, como eu falei, a motivação nem sempre vem da base, né, quando você tem competição entre países, entre fábricas, né? Pode até ter problema de compliance, né? Se pode, deixar só na mão do gente. Imagine o cara manda aquele, como é que chama? Indicador melancia, né? Verde por fora, vermelho por dentro. E quem paga a conta no final do dia são os clientes, né? Sim. Que hoje, né, com as estratégias de compra, as taxas caindo, né? Importação de diferentes países, beneficiando alguns mercados, você pode comprar um carro de qualquer lugar do mundo, e aí um carro com peças chinesas, com peças americanas, com peças fabricadas no Brasil, tem que se adequar dentro da especificação final do produto, né? E o difícil é você conseguir equilibrar todo esse sistema, né? Quem vai usar o carro não está nem aí onde foi fabricado a lanterna, né? Mas ela tem que se encaixar no carro e funcionar dentro do que foi proposto pela marca para aquele modelo, para aquele padrão de veículo, né? A mesma coisa na embalagem, trabalhando no setor de embalagem. Então, o cliente que compra a embalagem não está nem aí de onde ela vem. Ele quer que o alimento que está dentro dela esteja íntegro, com o mesmo sabor, né? E aí você conseguir promover essa padronização,
com diferentes materiais, com diferentes fornecedores, é bastante difícil, né? E o WCM, ele traz essa visão mais global, mais corporativa, assim, de alinhar tudo isso dentro de um contexto estratégico, né? Entendi. E ter mais segurança da estratégia, ter mais segurança... Mas a sua pergunta foi sobre estrutura, né? Então, a estrutura das grandes organizações, ela tem se diluído nos últimos anos, né? As grandes empresas têm reduzido essas estruturas corporativas, delegando mais, dando mais poder, empoderando mais e colocando mais responsabilidade, né, nas unidades de fabricação, nas fábricas, nas unidades de serviço. E isso tem pontos positivos, né, obviamente, de redução de custos, né, essas estruturas corporativas custam caro, mas tem prejuízos também na minha visão, né, a perda dessas estruturas, ela gera uma série de complicações aí, de concorrências por recursos, né, que são cada vez mais escassos, né? Sim. Quando você delega poder e autoridade para as fábricas, elas também estão indo no caminho de reduzir custos, reduzir recursos, reduzindo gente, né? Então os padrões começam a se perder. Entendi. É muito fácil de regular tudo, e aí você acaba... O que você ganha de competitividade na redução de custo corporativo, você acaba perdendo Acaba perdendo na granularidade no chão de fábrica, né? Entendi. E também você acaba perdendo aqueles padrões, né, mais globais, mais corporativos, que você conseguia com essas estruturas mais bem formadas, mais bem elaboradas, né? Você acaba adaptando a realidades locais que nem sempre tem a visão da excelência, né? Alguns anos atrás, hoje já mudou bastante, mas alguns anos atrás você olhava para um produto fabricado na China com certo receio, né? Qualquer que seja o produto, né? Hoje em dia já é muito menos, já reduziu muito isso, né? Mas a visão de excelência aqui e lá, em diferentes países, no Oriente Médio, é diferente, né? E aí essas estruturas corporativas, elas trazem esses padrões globais, né? Por isso o WCM é uma ferramenta muito forte nas grandes corporações, que têm escritórios multinacionais, né? Não, legal. Então, para resumir um pouquinho, né, o que o Alessandro comentou, você me corrija se eu estiver errado, tá, Alessandro? A ideia do WCM, apesar de uma sigla simples, né, World Class Manufacturing, ele ajuda a gente a padronizar a excelência operacional, como que a empresa aborda a excelência operacional. A gente conversou um pouquinho de estrutura, né, a maioria das grandes corporações que trabalham com o WCM tem essa estrutura centralizada, porque padroniza a maneira com que é abordada a excelência operacional. Isso não só vai ajudar na padronização da entrega do produto, da entrega do valor como um todo, mas também padronizar em como que a gente chega lá e gerir o conhecimento para apresentar benchmarking, para disseminar melhorias, para dar treinamentos de especialistas. Então é uma carta na manga bem interessante aí. Mas só para não falar só de empresas grandes, no próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre quais vantagens do WCM para diferentes classes de empresas e empresas de diferentes tamanhos. Até mais.